Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está participando ao vivo, você que vai assistir a gravação depois dessa nossa última aula desse ano da turma da Paróquia Santos Anjos, continuando o nosso tema sobre a Bíblia. Nós deveríamos estar tendo essa nossa aula presencialmente, mas em função do feriado do G20 com as paróquias com horário restrito, e a sala estando ocupada, a gente precisou fazer a nossa aula virtual hoje. Mas não, certamente não faltará o calor humano e de qualquer forma, se você puder, eu espero ver você pessoalmente mais tarde na Paróquia da Gávea para a exibição do filme A Crônica de Nárnia. Vamos nos colocar na presença de Deus, pedindo ao Senhor que venha preparar os nossos corações para tudo que será falado aqui, que Ele possa nos dar a tranquilidade de ter ouvidos que saibam ouvir e um coração que tenha espaço para acolher toda a semente que Ele quer semear em nós. Que nenhuma palavra seja dita aqui que não seja da vontade do Senhor nos falar, mas aquilo que Ele nos disser, Ele possa gravar nos nossos corações. Vamos entregar a Deus todas as nossas preocupações, as nossas enfermidades, as do corpo, mas principalmente as da alma. Confiar a Deus também todos aqueles que se confiaram às nossas orações, a mãe da Olga, a cirurgia da Ana Bastilon, o Patrick, a Helena, a Mariane, o marido, a dona Elza, a dona Risete, o Manuel e a Manuelinha, né? Os pais da Ana, o Fábio, a Edith e o seu Carlos, e todos aqueles que nos pediram as suas orações, as nossas orações. Que o Senhor possa cuidar deles por nós, para que, tranquilos de que eles estão recebendo quem melhor pode fazer alguma coisa para eles, nós possamos ter a nossa atenção completamente voltada porque o Senhor nos quer falar. E hoje nós estaremos então unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou compartilhar a minha tela para a gente iniciar de onde nós paramos no nosso último encontro. Deixa eu só ocultar até onde a gente já foi, para a gente poder começar de onde a gente parou. Ok. Então, na nossa aula passada, a gente falou sobre a Bíblia e falamos que ela é uma das fontes do conhecimento de Deus, junto com o magistério da Igreja e a tradição, né? Falamos como ela foi formada, como ela foi inspirada, falamos onde ela foi escrita, falamos sobre o significado da palavra Bíblia, como os livros acabaram sendo reunidos, porque a palavra Bíblia significa biblioteca. Falamos sobre a composição do Antigo e do Novo Testamento, que no Antigo Testamento nós temos 46 livros, que foram escritos principalmente no hebraico, alguns poucos livros ou capítulos de alguns livros escritos já no grego, e ah, levou mais ou menos 4.000 anos para você ter o conjunto completo dos livros que nós hoje temos no nosso Antigo Testamento. Já o Novo Testamento foi escrito no primeiro século da era cristã e é composto de 27 livros, principalmente escrito no grego, ah, e nós sabemos que ele é composto de 4 evangelhos e o Ato dos Apóstolos, o Apocalipse e as Epístolas. O primeiro material da escrita da Bíblia foi a argila, depois nós tivemos o papiro e depois o pergaminho, antes da gente chegar ao papel como a gente tem hoje, né?
aqui modelos de como eles eram conservados, multiplicados pelos monges copistas, a quem nós devemos muito, até a invenção da imprensa, onde o acesso à Bíblia foi multiplicado. Nós vimos que, na verdade, hoje nós temos Bíblia em todos os idiomas, em todos os formatos, em todas as mídias, e hoje, então, nós deveríamos ler mais a Bíblia do que as gerações passadas. Infelizmente, não é bem assim, né? Os idiomas já falamos, basicamente o Antigo Testamento no hebraico, algumas coisinhas em aramaico e o grego, já o Novo Testamento, principalmente no grego. O hebraico é uma língua que era falada, uma língua semítica, falada praticamente durante toda a era onde a história do Antigo Testamento se passou, sendo substituída depois ah, pelo aramaico, depois do exílio do povo de Israel para a Babilônia. Com a criação do Estado de Israel em 1948, ele foi recuperado e hoje é outra vez o idioma oficial do Estado de Israel. O aramaico, já falamos, ele é derivado de um dialeto sírio e passou a ser o idioma do povo de Israel depois do exílio da Babilônia. À época de Jesus se falava aramaico, né? E esse ficou sendo o idioma oficial até a criação do Estado de Israel. Hoje, o aramaico é falado principalmente em ambiente litúrgico. E o grego foi a língua para a qual se traduziu os livros do Antigo Testamento durante o exílio da Babilônia, em Alexandria, e essa versão do Antigo Testamento ficou conhecida então como a Bíblia dos 70, porque 72 de sábios judeus teriam trabalhado na tradução do idioma hebraico, o original, dos escritos, para o grego, que era a língua culta falada naquela época. Alguns livros foram escritos diretamente no grego, né? E são exatamente os livros que os nossos irmãozinhos evangélicos não aceitam hoje. São chamados de livros deuterocanônicos. Baruque, Eclesiástico, também chamado de Cirácides, Tobias, Sabedoria, Judite e 1 e 2 Macabeus, e alguns capítulos do livro de Daniel e de Esther. Já a nossa igreja examinou o conteúdo desses livros, encontra fonte de regra de vida, ou seja, a palavra canônico significa isso, regra de vida. Então, a Bíblia Católica contempla todos esses livros. A tradução da Bíblia para o latim, feita por São Jerônimo, se tornou a tradução mais comum no mundo cristão, e é por isso que essa versão da Bíblia, traduzida para o latim de São Jerônimo, é conhecida como a Vulgata. Vulgata no sentido de a mais usada. A palavra vulgar no português tem uma conotação pejorativa, mas na verdade no latim ela não tem nada de pejorativo, né? Quer dizer o que é mais comum, o mais usado, o que você mais encontra. Falamos sobre a diferença da numeração dos salmos, que foi introduzido, na verdade, por São Jerônimo, quando ele uniu os salmos 9 e 10, formando um único capítulo, o capítulo 9 do livro de Salmos, que ele depois vai resolver no Salmo 147, quando, na verdade, você divide em dois capítulos, o Salmo 146 e 147 na Bíblia. Então, ao final, tanto a versão ah, usada hoje pela nossa igreja, que é a versão da Vulgata, quanto a original hebraica, tem 150 salmos. A diferença da numeração se dá por esse artifício de São Jerônimo. Vimos como localizar passagens na Bíblia, como se dividiu a Bíblia em capítulos, em versículos. Vimos então a composição
dos livros do Antigo Testamento, os livros históricos, o Torá, os livros poéticos, os livros proféticos, os profetas maiores e os profetas menores. Se você não assistiu à nossa aula anterior, eu recomendo que você assista. Foi dada no dia 4 de outubro de 2024. Eu estou só fazendo um ganchozinho para a gente continuar de onde a gente parou. Já o Novo Testamento, ele é dividido nos evangelhos, que são 4, são sinóticos, os 3 primeiros. Sinóticos significa que eles têm o mesmo conteúdo, e o Evangelho de São João, que foi o último a ser escrito, né? Nós também temos um livro histórico no Novo Testamento, que é o Atos dos Apóstolos, que conta a história da formação da igreja nos primeiros tempos, logo após a ascensão de Jesus aos céus. E nós temos as epístolas, que são compostas de 21 cartas, a maior parte delas escrita por São Paulo. Alguns são cartas de São Paulo a comunidades que ele fundou, outras são a indivíduos que faziam parte do discipulado de Paulo, e nós temos algumas epístolas que não foram escritas por Paulo, como a Epístola aos Hebreus, 1 e 2 Pedro, as 3 epístolas de São João, Judas e Tiago. Nós também temos um livro profético no Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Nós vimos o conteúdo da Bíblia também no nosso último encontro. Na verdade, você vai ver a história da criação do mundo nos primeiros livros da Bíblia. De 1850 em diante, você tem a história de Abraão, primeiro patriarca, e aí você tem, depois de Abraão, a história de Isaac, Jacó, a migração até o Egito e a escravidão. E aí nós temos, a partir do ano 1400 a.C., a história da libertação do povo de Israel através de Moisés, e os livros dos Juízes, do Êxodo, dos Juízes Josué, Gedeão e Sansão. A partir de 1000 anos antes de Cristo, nós temos a história dos reis, Saul, Davi, Salomão, Roboão, a divisão dos reinos entre o reino do norte e o reino do sul. E nós vimos também como essa divisão dos reinos acaba fragilizando Israel enquanto nação, e isso culmina com primeiro o domínio do Reino do Norte pelos assírios e depois de Judá, propriamente dito, pelos babilônios. E aí nós vamos ver a história da reconstrução de Israel, depois que Ciro, imperador persa, concorda em permitir que o povo de Israel volte para a Terra Prometida. Então, aqui temos as principais etapas da salvação, a constituição da Bíblia livro a livro, e o conteúdo da mensagem também do Antigo Testamento, onde nós temos a visão de Ezequiel sendo confirmada através dos evangelistas, né? Se lembrando, no capítulo 1 de Ezequiel, ele vê uma figura magnífica com cabeça de águia, cabeça de leão, cabeça de touro e cabeça de homem, que, pela teologia, representam exatamente os 4 evangelhos, onde Mateus representa o homem, Marcos representa o leão, Lucas o touro e João a águia, em função de como cada evangelho começa. Como o evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus, ou seja, mostrando Jesus enquanto homem, Mateus seria exatamente a figura da cabeça do homem. Já o evangelho de Marcos começa com João Batista no deserto, e o deserto era o lugar onde habitavam os leões. Por isso, o evangelista Marcos é associado aos leões. Já o evangelho de Lucas começa com um sacrifício no templo,
e o animal do sacrifício era o touro. Por isso, o evangelista Lucas é associado à figura do touro. Já o Evangelho de São João, ele começa mostrando a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. E no versículo 14 ele vai dizer: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A impressão é de como uma águia que está nas alturas e vem até a terra. Então, por isso, o evangelista João é associado à figura da águia. Nós vimos o conteúdo de cada um dos evangelhos e nós sabemos que esses evangelhos eles são lidos durante a Bíblia, durante o ano litúrgico da missa. Espera aí, que eu peguei o arquivo errado. Eles são lidos durante o ano litúrgico na missa e, na verdade, eles apresentam toda a vida e encarnação de Jesus Cristo. Eu vou sair desse arquivo para abrir o arquivo certo. Ok, voltando então. E como é então que essas passagens, esse evangelho está contido no ano litúrgico, nas nossas missas? Ora, ah, no ano A, nós temos a leitura do Evangelho baseada no evangelista Mateus. No ano B, que é o ano que nós estamos, na verdade, no próximo domingo, festa de Cristo Rei, nós, na semana que vem, nós teremos a última semana do ano litúrgico B, onde a base do Evangelho é o evangelista Marcos. Ah, e no ano C, nós temos como base o evangelista São Lucas, né? Então, nós temos o mesmo conteúdo nos evangelhos sinóticos, mas algum conteúdo aparece em alguns evangelhos ou não em outros. Já o evangelista São João, ele, na verdade, não é um evangelho sinótico, ele não tem a mesmo propósito de conteúdo, porque quando João escreveu o evangelho dele, os três primeiros evangelhos já estavam lá, não havia então necessidade de João repetir o conteúdo que já estava disponível para o povo. Nós vemos aqui então ah, o que da vida de Jesus aparece em cada um dos evangelhos. Algum conteúdo aparece nos três, como, por exemplo, a pregação de João Batista aparece tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Já o batismo de Jesus é um conteúdo que você vai encontrar nos quatro evangelhos. João Batista apontando Jesus como Cordeiro de Deus, você só vai encontrar no Evangelho de São João. A tentação de Jesus no deserto está nos três evangelhos. A expulsão dos mercadores do templo está nos quatro evangelhos. A convocação dos discípulos se encontra nos três evangelhos sinóticos, o pecado contra o Espírito Santo também. A nomeação de Pedro como chefe da igreja está nos quatro evangelhos. A transfiguração de Jesus nos quatro evangelhos. O Sermão da Montanha, você tem trechos deles sendo colocado em todos os três evangelhos. Jesus como Senhor do sábado nos três evangelhos. Então, nós temos aqui por que esses evangelhos são chamados de sinóticos. A maior parte do conteúdo que está em um, você vai encontrar nos outros dois também.
Já o conteúdo do Evangelho de São João é um pouco diferente, né. Aí você tem a as bodas de Caná, você tem o encontro com a samaritana, você tem a mulher adúltera que deveria ter sido pedrejada e não foi, o lava-pés, são episódios que você só vai encontrar no Evangelho de João. Jesus se proclamando o caminho, verdade e vida, a videira verdadeira, a oração sacerdotal, a aflição no mundo, ah, são conteúdos que você não encontra fora, do Evangelho de São João. E aqui, meus irmãos, temos então toda a graça, que temos dos principais milagres feitos por Jesus, a narração das curas que ele fez, em que evangelho está, as parábolas que ele contou, em que evangelhos estão. E finalmente chegamos na principal parte desse nosso último encontro aqui, que é falar sobre os números da Bíblia. Existe já uma aula dada na turma da Gávea, uma aula só sobre os números, mas aqui na turma Santos Anjos nós temos esse conteúdo também para dar. O conteúdo que a gente usa para falar dos números da Bíblia, ele é encontrado num livro desse rabi, é um rabi judeu messiânico, chamado Jason Sobel. Ele é judeu, mas é um judeu que acredita em Jesus Cristo como Messias, né? E ele, então, é autor de vários livros e nós vamos usar um desses livros para fazer a explicação sobre os números, que é esse livro, se chama Mysteries of Messiah. Não existe versão em português desse livro, mas ele é um livro fabuloso. E ele começa dizendo que você, às vezes, lê a Bíblia sem perceber que a Bíblia é que nem um mapa de um tesouro, é que nem uma história de detetive. Você tem que prestar atenção nas mínimas vírgulas. Por quê? Porque se você quer descobrir o tesouro no final do livro, não um assassino, mas muito pelo contrário, um grande herói que é Jesus Cristo, você precisa prestar atenção nas pistas que são dadas sobre quem ele é, como ele age, o que ele pensa ao longo de toda a Escritura. Então, você tem que ler a Bíblia como um grande livro de mistério, onde você vai tomando nota no seu coração, como Maria costumava fazer, sobre tudo que você lê, tudo que te acontece, para que você possa unir os pontos depois e chegar na grande mensagem de amor que Deus tem para transmitir para todos nós. Essas pistas, elas precisam ser seguidas e a gente precisa, então, descobrir o grande Senhor no final. Na Bíblia, você tem um Velho Testamento e um Novo Testamento, um não nega o outro, eles se complementam, e você tem, na verdade, o Antigo Testamento servindo de evidência para aquilo que acontece no Novo, porque tudo que acontece no Novo já estava prometido no Antigo. E, ao mesmo tempo, o Novo é a realização da promessa de Deus no Antigo Testamento, mostrando quão fiel Deus é. Então, você confirma o Antigo Testamento no Novo e você sonha com o Novo Testamento lendo o Antigo. Então, são duas partes intrinsecamente ligadas. Mas o povo judeu e o idioma judaico é muito ligado a números. O número é algo muito importante na cultura judaica. E tanto os gregos quanto os judeus, eles têm a tradição de substituir letras por números. Então, você pode escrever uma palavra combinando letras ou combinando números, mensagens combinando letras ou combinando números. Daí vem os grandes códigos de espionagem que a gente encontra na história da humanidade. Então,
Se você não conhece o sentido dos números, você pode estar perdendo alguma das mensagens que a Bíblia tem para transmitir para você. As palavras podem ser somadas no hebraico. E isso é impressionante quando você conhece o sentido dos números, e para isso, é claro, nós teríamos que estar olhando para a Bíblia no original em hebraico, coisa que a gente, nos dias de hoje, não tem tanto acesso assim, mas, para nossa sorte, o Rabino Jason Sobel é um grande especialista disso, e ele tem exatamente a Bíblia no seu original em hebraico, e ele nos ensina exatamente a fazer esse cruzamento. No alfabeto hebraico, você tem os números crescendo de 1 até 10. Você vê, não tem um algarismo zero. O algarismo zero, no hebraico, ele é qualitativo e não quantitativo. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, você começa a contagem a partir do 1 e vai até o 10. Do 10 em diante, você cresce de 10 em 10. Você não tem 11, 12, 13, não no alfabeto hebraico. Na Na cartilha numérica hebraica você tem, mas sendo usado como letra, não. Como letra no alfabeto, você usa de 1 a 10. A partir de 10, você cresce de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, até chegar a 100. E a partir de 100, você cresce de 100 em 100, 100, 200, 300 e 400. 400 é o último número hebraico que pode ser usado para substituir uma palavra ou uma letra. Então, é mais ou menos essa a conjugação, ou seja, a chave para você decifrar a mensagem codificada que você tem na Bíblia, né? Então, de 1 a 10, cresce unitariamente, já falamos. 1 significa Deus, é chamado do número da bênção, que nos é concedida, ah, até que a gente tenha o necessário. Tudo começa com Deus. Deus é um e Deus é único. Então, o número 1, ele é sempre associado a Deus. E o 1 é aquele número que você não compara com nenhum outro, porque se você só tem 1, você não tem nada mais. Você não tem menos e você não tem mais. Ele é incomparável. Por isso ele é atribuído para associar a Deus, porque Deus também é incomparável. Deus é único. Deus não pode ser comparado com nada e nem com ninguém. Então, o 1, Aleph, é exatamente o número que define Deus, que se refere a Deus. A partir de 10, e 10 tem um significado muito interessante também na cultura hebraica. 10 significa o suficiente. Se você tem 10, não te falta nada, porque 10 são os números do dedo da mão, do dedo do pé. Então, para a cultura judaica, com 10 dedos numa mão, não há nada que você não possa fazer. Com 10 dedos no pé, não há lugar que você não possa ir. Então, 10 é o que te dá condição de fazer o que precisa ser feito. É considerado como o número da suficiência. Não te falta nada. Não te sobra, mas não te falta nada. É sinal de riqueza. Você tem tudo o que você precisa para você ser feliz. É isso que o número 10 simboliza na cultura judaica. Já o 100 simboliza abundância. Se você tem 100, você tem 10 vezes mais do que você precisa. É sinal de que, se você começar a dar, não vai te faltar. Então, 100 é um número que atribui a condição, de estar apto a fazer caridade, a distribuir para o outro, a contribuir para o outro, a colaborar para o outro, a sustentar o outro. Então, simboliza a abundância, né, na cultura judaica, na cultura hebraica. E já 1000 é um número
que significa o incalculável, porque na tradição hebraica, se você tinha 1.000 moedas, você era bilionário, né? No sentido que a gente tem hoje. É algo tão longe da realidade deles que 1.000 é algo que você fica cansado até de contar. Então, para eles, o sentido do 1.000 é aquilo que não pode ser calculado, que não pode ser medido, que não pode ser contado. Já falamos que o 400 é o último número que é utilizado como referência na escrita, como alfabeto hebraico. A partir de 400, você já não tem mais números misturados com letras, formando palavras ou formando frases. E precisamos, antes de começar, também entender o sentido da repetição tríplice pelos judeus. Tudo aquilo que é repetido 3 vezes significa que você atingiu o nível máximo que se pode alcançar. Então, ah, você tem, por exemplo, na cultura judaica, tudo aquilo que é medido em 3 vezes: a infância, a fase adulta e a velhice. Depois daí você não tem mais como dimensionar a vida humana, né? Porque a eternidade não se conta. Deus é chamado de 3 vezes santo, significa não há como ser mais santo do que já é. Ele é o absoluto, o incomparável, o Almighty. Aleluia significa louvado seja o Senhor. Aleluia, 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 como nós proclamamos no Evangelho, significa o máximo da glória. Ouvir a palavra de Deus, que foi proclamada diretamente pela boca de Jesus, que é o Evangelho, é o máximo da glória que nós cristãos podemos atingir aqui nesse mundo. Amém significa assim seja. Amém, 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 que é algo que ah, faz parte da tradição judaica também, significa entrega, abandono completo nas mãos de Deus. Seja feita a sua vontade, Senhor. 3 vezes seja feita a sua vontade, ou seja, que a minha vontade não tenha espaço, porque a sua é que vai se manifestar. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana significa salve-nos, Senhor. Então, Hosana, Hosana, Hosana é uma expressão de confiança. Eu me entrego naquele que eu sei que pode vencer aonde eu sou fraco, ser forte em mim, derrubar minhas barreiras, me ajudar nas minhas dificuldades e alcançar a glória que eu preciso alcançar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que pena que Enamar não conseguiu entrar. Espera aí, Enamar. Vai ficar gravada, Namar. Desculpa, não sei o que aconteceu, porque para mim está funcionando aqui normalmente o link. Mas você vê depois a gravação, espero que dê certo. Vamos então agora ver o valor individual de cada número na Bíblia, de como ele se comporta. Ok? O número 1, nós já vimos. O número 0, ele significa um valor qualitativo e não quantitativo. Por quê? Porque depende muito da posição de onde o 0 está colocado. Nós, muitas vezes, nos sentimos tão pequenos que nós nos achamos um 0, né? Um mero vermezinho. Ora, quando o 0, que somos nós, tentamos nos colocar à frente do 1, que é Deus, nós valemos realmente muito pouco. E quanto mais a gente tenta se colocar à frente de Deus, menos ainda a gente vale. Por exemplo,
01 vale mais do que 0,0000001. Então, quanto mais a gente tenta aparecer na frente de Deus, menos valor a gente encontra. Mas se ao contrário, a gente não se coloca na frente de Deus, mas a gente deixa Deus vir em primeiro lugar, todo zero que é acrescentado ao um, que é Deus, ele aumenta o nosso valor. Então, um é Deus que não pode ser comparado. Quando nós colocamos a nossa pequenez, que é o zero, depois do um, que é Deus, nós temos 10, que significa o bastante, o suficiente. Se nós colocamos mais de nós associado a Deus, então temos 100. Isso significa que a gente tem abundância, a gente tem mais do que o necessário, a gente tem o que pode ser dado para o outro. Se a gente coloca mais uma vez o zero, que é o ápice, né? Três vezes significa atingir o ponto máximo para o judeu. E aí a gente vai ter 1000. Então, quando o máximo da nossa humanidade se encontra com um incomparável e único, que é Deus, nós nos tornamos fortes, invencíveis e tão eternos que o número da nossa existência não pode ser contado. E é tão simples assim. Já o número 1, nós vimos, simboliza o próprio Deus, significa o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Em Deuteronômio 6:4, tem lá: ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um, Deus é um. Né? 2 é um número muito importante na Bíblia. 2 significa filho, significa também equilíbrio, significa bênção, significa que você tem o perfeito equilíbrio das coisas. E é por isso que Deus vai criar tudo em um esquema dual. Em hebraico, o número 2 é Bereshit. E, na verdade, no português, Bereshit é exatamente Gênesis 1:1, que é no princípio. Bereshit começa com a letra B. Deus vai criar todas as coisas, mas você vai ver que, na verdade, ah, Deus vai criar todas as coisas em perfeito equilíbrio, dia e noite, terra e mar, né? Ele vai criar luz e trevas, ele vai criar tudo em perfeito equilíbrio, até mesmo homem e mulher, sol e lua. Então, o número 2 significa o número da bênção, da ação de Deus. É a ação de Deus na história da humanidade, porque é Deus nos dando exatamente a perfeita condição para a gente viver com sabedoria todas as coisas, né? Quando a gente tem sol demais, a gente sofre de calor. Quando a gente tem sol de menos, a gente sofre de frio. Mas quando a gente tem sol e a gente tem lua, a gente é aquecido durante o dia e, na verdade, tem o conforto que induz ao descanso da lua para a nossa noite. Nós temos o sol para iluminar o momento do trabalho durante o dia e temos a lua para estimular o repouso durante a noite. Nós temos a terra para os nossos pés andarem em terra firme, mas nós temos os rios e os mares para saciar a nossa sede, para lavar a nossa sujeira, para refrescar o nosso caminhar. Então, Deus faz tudo com bênção. E o número 2 significa bênção, significa filho, porque um homem se sente abençoado quando ele garante as gerações futuras através do seu filho, significa que a humanidade tem uma chance de continuidade. Já 3 é o número da plenitude, por isso, tudo aquilo que é repetido 3 vezes para o judeu significa que ele atingiu a sua plenitude. Então,
Por isso dizemos que Deus é, o que era e o que será. Ele é eterno, né? Ah, Jesus manda pregar o evangelho batizando na Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Isaías 6, nós vemos Isaías ter a visão do Deus que é santo, santo, santo. Então, o homem é um ser trinitário, corpo, alma e espírito. Então, o número 3, Gimel, significa exatamente o encontro com a santidade, com a plenitude, com o perfeito. Já o número 4 é um número que tem a dimensão de tempo, de espaço, de localização e também de ação. Porque 4, ele tem todo esse tipo de referência na história da humanidade. Por exemplo, 4 são os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. 4 são as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. 4 é o ciclo lunar, minguante, crescente, nova e cheia. 4 são os elementos básicos, terra, fogo, água e ar. Os luzeiros, sol e lua, foram criados no quarto dia. E 4 é 2 mais 2. 2 é o número da bênção, somado à bênção outra vez. Então, a gente encontra 4. Mas se você, ao invés de somar, você multiplicar o 2, ou seja, a bênção sobre bênção, você também encontra 4. E aí a visão de Ezequiel, os 4 evangelistas que nós temos. Então, para o judeu, o número 4 significa a totalidade do tempo em todo lugar, a totalidade, ah, a totalidade do espaço em todo lugar e a totalidade do tempo. E não importa quanto você se movimente, esses 4 fatores sempre estão formando ciclos que se repetem. Então, você tem durante o ano ah, as 4 estações, mas quando você chega na quarta estação, você começa a primeira outra vez. Então, você tem os 4 ciclos lunares, mas quando você chega no quarto, você começa o primeiro outra vez. Então, ele tem esse sentido de algo que está sempre em movimento, sempre completando ciclos e formando outro. E aí a gente vai ver depois o que, que isso tem a ver também no número 4 mais adiante. 5 é um número que para os judeus significa talento, capacidade, porque para o judeu a mão direita é aquela que faz, é aquela que executa as tarefas, né? Não vamos nem falar de quem é canhoto aqui, mas falando sobre a tradição judaica, a mão direita é aquela que executa e ela tem 5 mãos. Os livros da lei do Torá judaico são 5, formando o Pentateuco. 5 são os sentidos: olfato, visão, paladar, tato e audição, que te permite enfeitar o mundo, que te permite perceber o que acontece no mundo e saborear aquilo que acontece no mundo. Então, se você tem 5, você aproveita tudo aquilo que a vida tem a te oferecer. Esse é o sentido deles. Já o número 6, que é Vav, significa o humano, o imperfeito, o limitado. Por quê? Porque no sexto dia o homem foi criado. Ele é maior de todas as criaturas, mas ele não tem nunca condição de chegar a ser tão grande quanto Deus. Então, quando comparado com Deus, que é incomparável, o homem será sempre imperfeito e sempre limitado. E o problema com a humanidade aconteceu exatamente porque o homem não quis aceitar essa verdade. Ele quis mudar essa verdade. Só que o fato do homem ser menor do que Deus, de forma nenhuma faz o homem sem valor. O Salmo 8 diz, inclusive, menor um pouquinho do que os anjos, mas cheio de graça e de valor, em ti de Deus recebeu poder e força
para tudo vencer e dominar. O homem tinha tudo para ser feliz, mas ele não se contentou em ser menor do que Deus, né? Em 6 dias, Deus criou tudo que existe. E por que 6 é o número da imperfeição? Porque 7 é considerado o número perfeito, mais 7 menos um, e um é Deus. Ou seja, se você tira do 7, que é um número perfeito, o um, que é Deus, você tirou exatamente aquilo que traz perfeição ao número 7 e fica então com algo a desejar, com algo que nunca chegará a ser comparável com aquele que foi tirado. Então, é esse o sentido do número 6. Ah, a letra VAV, que é a sexta letra do alfabeto, ela aparece pela primeira vez como a sexta palavra do capítulo 1 do Gênesis, onde diz: No princípio, Deus criou o céu e a terra. Esse E é escrito com o algarismo 6 e não com uma letra do alfabeto. Então, na verdade, o E, que é o 6, que define o homem, tem como missão fazer a ligação entre o céu e a terra. Quando o homem se recusa a ser quem ele é, o 6, e quer ser o um, que é Deus, ele, na verdade, ele está quebrando essa sua vocação de ser aquele que faz o vínculo entre o céu e a terra. E isso é o que é tão triste. O 7 é um número perfeito na Bíblia. Significa completo, acabado. Não é o número mais perfeito na Bíblia, mas significa perfeição. Significa que você tem tudo aquilo que você precisava, que foi criado nos 6 dias, mais a oportunidade de se encontrar com Deus no mais um, para chegar ao 7. E o 7 é o dia do encontro com Deus. Por que 7 é um número perfeito? Porque ele é 4, que é a plenitude do tempo e do espaço, em todo tempo e em todo lugar, somado ao 3, que significa o máximo da capacidade. Então, quando em todo tempo e lugar nós permitimos que toda a graça de Deus possa agir, nós chegamos no 7. 7 também é 5 mais 2. 5, o talento humano, mais 2, que é a bênção divina, nós chegamos ao 7. Então, com Deus, não há nada que o homem não possa fazer. 8 é o número mais perfeito que tem na Bíblia, não é o 7. Por quê? Porque o 8 é o 7, que simboliza o encontro entre o Deus, que é um, com 6, que é o homem, mais um. Ou seja, é Deus no princípio e no fim. Então, você é exatamente o alfa e o ômega. E o 8, então, simboliza a aliança entre o homem e Deus. Simboliza também a ressurreição, porque o domingo é o primeiro dia da semana, mas ele também é o 8º dia, se você compara com o domingo da semana anterior. Então, ele é ao mesmo tempo o princípio de algo novo e a completude de algo que está se encerrando. Por isso, ele significa o eterno. Se você olhar, o número 8 é o símbolo do infinito, só que colocado de pé. Por isso, ele simboliza a vida eterna. Por isso, Jesus ressuscitou no 8º dia. Por isso, 8 são o número das bem-aventuranças. Por isso, Davi foi o 8º filho. Porque o 8 é o 4, que é a plenitude do tempo e do espaço, vezes 2, que é a bênção, que é o Filho, que é Jesus. Então, é Jesus agindo em todo lugar, em todo tempo. Você chega a 8. E é 4 mais 4. Então, é em todo tempo e em todo lugar a graça de Deus presente. Também é 5 mais 3. 5 é o talento humano. 3 é a plenitude da capacidade.
Você só chega à plenitude da sua capacidade se Deus está presente. Então, sem Deus, você não chega ao 8. Mas 8 também é o 6 que simboliza a humanidade, mas o 2 que simboliza o Filho. Então, quando a humanidade do homem se une à bênção do Filho de Deus, que é 2, que vem estar no meio de nós, se nós somamos a humanidade do homem, a divindade de Deus, nós chegamos ao 8, que é o número perfeito. Fantástico 8, né, Mildred? O número 8, então, ah, simboliza a manifestação da glória de Deus, simboliza o domingo, o dia da consagração a Deus, da ressurreição, da glória, da nova aliança, da nova vida, de um recomeço. 9. 9 simboliza espera, mas não uma espera impaciente, não uma espera de desperdício de tempo, não uma espera de uma fila que não acaba mais, mas uma espera cheia de confiança, como a mãe que espera 9 meses para ver o rosto do seu filho que vai nascer. É uma espera cheia de alegria, cada dia sonhando em ter aquela criatura nos seus braços. Como, na verdade, ah, nós esperamos ah, pelo dia do casamento, pelo dia da festa do aniversário. Então, é uma espera cheia de alegria, de expectativa, de como nós vamos começar agora o tempo da espera para celebrar o Natal. É um tempo em que os corações do mundo se enchem de esperança, independente se você é cristão ou não. Por quê? Porque o 9 é o 5, que é a capacidade humana, vezes 4, que é a plenitude do tempo e do lugar. Então, é o tempo da espera associado ao talento humano. É a espera para a gente estar pronto para colocar o nosso talento, a nossa capacidade à disposição de Deus em todo o tempo e em todo lugar. Daí a expressão novena, daí os discípulos terem esperado 9 dias, desde a ascensão de Jesus aos céus até o dia de Pentecostes. Porque 9 é 7, que é o dia da um encontro entre Deus e a humanidade, 6, que é humano, mais um, que é Deus, 7, mais a bênção do Filho. Então chegamos ao 9. Mas 9 também é 10, que é o suficiente, menos um, para você saber que você não pode sem Deus. Nós precisamos esperar a graça de Deus chegar, o um que é Deus chegar, para chegarmos a ter aquilo que nos basta, aquilo que é suficiente, aquilo que nos faz completos. Abraão tinha 99 anos quando Deus o visitou. Então, 9 e 9. Ah, tudo que é repetido 2 vezes é a bênção. Então, 99 anos significa Abraão foi alguém que soube esperar a graça de Deus. 9 mais 9. E a bênção então chegou. 10 significa o bastante. É o zero no lugar certo. Não à esquerda, mas à direita do 1. Por que que ele é um número suficiente? Porque ele é o 9, o tempo da espera, mais 1, ou seja, Deus chegou depois do seu tempo de espera e de preparação. É 5, que é o talento humano, vezes 2, que é a bênção. Então, é quando a gente coloca aquilo que a gente é à disposição de Deus para fazer a graça, para fazer o milagre, para fazer a bênção acontecer. É 8, que é o número perfeito, o número da ressurreição, o número do infinito, mais 2, que é a bênção. E aí a gente chega a 10. E é o 6, que é o humano, mais o 6, ah, que é o humano indo a todo lugar e em todo o tempo, fazendo a obra de Deus e chegando a executar a sua missão, que é ser imagem e semelhança de Deus no mundo.
Dado que a gente conhece os números, nós podemos ter algumas combinações. Por exemplo, 12 significa sempre em todo lugar. Por quê? Porque 12 é 6, que é o humano, vezes 2, que é a bênção. Então, é quando, na verdade, é a bênção de Deus que está movendo, que está impulsionando, que está multiplicando a humanidade do homem. Ah, 12 também é 4, que é todo tempo e todo lugar, vezes 3, que é a plenitude da ação de Deus. Mais 6 também é 12. 6 é a humanidade. E ele repetido duas vezes, tudo que é repetido dois significa bênção. Então, é o homem que se deixa abençoar por Deus. Ele se torna não fonte de pecado, mas ele se torna fonte de salvação. É o homem que ainda não alcançou a perfeição que é Deus, mas compreende que quando a bênção de Deus chega, ainda dá tempo de se salvar. Já o número 40 é 4, que é em todo tempo e em todo lugar, com o zero sendo colocado no lugar certo, né? Então, 40 dias e 40 noites foi o tempo do dilúvio, 40 dias foi o tempo de caminhada de Elias, até se encontrar com Deus, 40 anos no deserto foi a jornada do povo de Israel até entrar na terra prometida. Jesus jejuou 40 dias antes de começar sua vida pública, e, pela cultura judaica, um prisioneiro que era flagelado recebia 40 chicotadas menos um. Ele tirava esse um para simbolizar que ele era bonzinho, que ele era misericordioso, porque a punição era chamada de 40. Então, 40 é sempre associado a tempo de preparação, a jornada, a processo de você estar construindo aquilo que você aguarda. Já 70 é associada à sabedoria, a processo, mas no sentido de aprendizado, porque 7 é o número perfeito, você fez toda a obra, que é o 6, e se encontrou com Deus, que é o 1, formando 7, e você botando o 0 à direita, então é o homem se deixando encontrar com Deus e aprender e absorver de Deus a vontade de Deus. Por isso, 70 é o número de anciãos selecionados para apoiar Moisés, 70 é o número de anos de exílio da Babilônia, 70 são os sábios que traduziram a Bíblia para o grego, 70 é 7 vezes 10. Quando um homem atinge 70 anos, para a cultura judaica, ele assim atingiu a plenitude do saber. Ele já teve tempo de absorver toda a sabedoria que o homem é capaz de acumular. E 70 vezes 7 significa sempre exatamente por isso, que é a sabedoria de estar sempre se encontrando com Deus, que o dia do encontro com Deus é o 7º dia. Então, estaremos sempre prontos para o que der e vier, se nós sempre tornamos a nossa sabedoria, o nosso conhecimento humano, voltado para o conhecimento e para o encontro com aquilo que Deus quer e sonha a nosso respeito. 144.000 é 12 vezes 12 vezes 1.000. Significa incontável. Ao contrário do que os nossos irmãozinhos protestantes advocam, não existe lugar apenas para 144.000 pessoas se salvarem no céu, porque 144 é 12, lembra as 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. Vimos ainda agora o significado do número 12, vezes 1.000, que é aquilo que não se pode contar. E 1.000, na verdade, é 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes, lembra? Quando você multiplica, quando você menciona, repete alguma coisa 3 vezes, significa aquilo que não pode ser maior do que já é. Então, na verdade, significa que no céu tem lugar para todos nós. Sabendo isso, tem algumas curiosidades nos números da Bíblia que vale a pena a gente conhecer. Por exemplo, 523.
é a soma de todas as letras que formam a palavra do alfabeto judaico. Se você somar todas as letras, você vai ter no Aleph 121 como valor, e Bet é uma palavra que tem como valor 402. Se você soma, então, essas duas partes, alfa, beto, nós temos, então, 523. Que passagens da Bíblia que, se escritos em aramaico com números, e se você trocar as letras por número, você vai encontrar o mesmo valor de 523. Por exemplo, o versículo 13 de Apocalipse 22, que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Alfa, Beto. Né? Então, ah, nós temos ali a totalidade do que pode ser escrito no alfabeto. Nós temos a totalidade do que pode ser revelado a respeito de Deus, no Alfa e no Ômega, que é o próprio Cristo. Salmo 9, na verdade é Isaías 9:11, Emanuel, a palavra Emanuel, substituindo as letras por número, você vai ter a soma de 523. E Mateus 1:23, a virgem que concebeu e deu à luz a um filho, a virgem, se você substitui as letras por número, você também vai encontrar o número 523. 400 é a letra Tav, é a última letra que pode ser usada para escrita no alfabeto hebraico. Ah, e Tav significa lepra, mas também significa grão. E também significa cruz. E também significa misericórdia. O que uma coisa tem a ver com a outra? O grão, para se transformar uma planta, ele tem que morrer. Tal como a lepra consome a pele do homem que está doente, a semente ela precisa morrer para germinar. Como na cruz, a verdadeira semente do mundo precisou morrer para germinar na nossa salvação. E essa cruz simboliza exatamente a misericórdia e a salvação de Deus. 345 é, na verdade, o valor numérico da palavra Shiloh, que quer dizer o enviado. Né? Onde que a gente vai encontrar o mesmo valor numérico? Em Gênesis 17:1, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, se você substitui a letra por número, você chega em 345. Mas Filipenses 2:9, quando diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, se você substitui as letras desse versículo por número, você vai chegar aos mesmos 345. Salmo 145:8, que diz que o Senhor. Peraí, aqui está repetindo do outro. E os 666, o número da besta? Na verdade, ah, 6 é um número que simboliza a humanidade, é o dia que o homem foi criado, onde, na verdade, devia ser um dia de alegria, um número de alegria, porque Deus concluiu a sua obra de criação. Mas, se o 6 não se encontra com um que é Deus para formar o 7, ele fica incompleto. Então, o 6, para ser completo, ele precisa se encontrar com Deus. Como ele pode ser imagem de Deus se ele não olha, se ele não contempla aquele que ele tem a missão de refletir? Então, na verdade, o 6, se ele para no 6 e não vai até o 7, significa a, a rejeição a Deus. Você prefere ficar no material, você prefere ficar no que você é e não naquilo que você tem condição de se tornar, se Deus estiver presente. E tudo aquilo que é multiplicado por 3 ou mencionado, repetido 3 vezes, significa a plenitude. Então, 666 é o homem negando Deus no corpo, na alma e no seu espírito. Então, por que esse número é associado ao número da besta? Porque, na verdade,
Só tem uma única pessoa que fica feliz quando o homem abre mão de ser de Deus, que é o inimigo de Deus. Fica 3 vezes feliz quando o homem, ao invés de dizer sim, ele diz não para Deus. Ora, o número 138, que significa ramo, ele vai ser encontrado se você alterar as letras por número em Isaías 9:6, um filho nos foi dado, soma 138, mas também em Isaías 53, quando diz que a vontade do Senhor triunfará, 138 também, porque nós sabemos que o Filho de Deus veio para fazer a vontade do Pai. Filho de Deus, na verdade, também soma 138. 1492, ele é, na verdade, a soma de Isaías 9:5, quando diz que o Messias que nos virá, seu nome será maravilhoso, conselheiro, tem valor de 287, Deus Altíssimo, que tem valor de 242, Pai da eternidade, que tem valor de 87, Príncipe da Paz, tem valor de 876. Se você soma tudo isso, você encontra 1492. Mas se você pegar o primeiro versículo na Bíblia, no princípio Deus criou o céu e a terra, e converter todas as letras por número, você também vai chegar em 1492. Então, quando esse filho vem, esse maravilhoso conselheiro, Deus Altíssimo, é como se Deus recriasse a humanidade, recriasse o mundo outra vez. Se você pega o capítulo 53, versículo 7, que simboliza exatamente o ápice da nossa salvação, quando diz que o justo servo de Deus foi maltratado e não resignou-se, como um cordeiro que vai para o matadouro, como uma ovelha muda para o tosqueador, ele sofre sem abrir a boca. Se você pega as letras desse versículo e converte para número, você também tem 1492. Ou seja, quando ele é entregue à morte por nós, como em Isaías 53:7, ele está renovando todas as coisas. Ele está recriando o mundo outra vez. 222, 2 significa filho, significa bênção, e tudo aquilo que é repetido 3 vezes significa o máximo da capacidade. Então, para o judeu, repetir o número 222 significa 3 vezes a bênção, significa o primeiro filho de um homem, o filho primogênito, porque é aquele que, na verdade, começa a atender todos os sonhos e esperanças do seu pai. E lembra que 888, 8 é um número perfeito por excelência, e tudo aquilo que é repetido 3 vezes significa o máximo da capacidade? Se você pegar Isaías 9:5, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre os ombros e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Se você converter tudo isso e somar essas letras, tem aqui o original em hebraico, você vai encontrar exatamente 888. Então, meus irmãos, vamos botar isso junto. 888 é o que você vai encontrar no Isaías 52:10, a salvação do nosso Deus. Em Isaías 53:8, ele tomou sobre si nossas enfermidades. Isaías 53:7, como um cordeiro que vai para matadouro, ele não abriu a boca. E quem vem para suprimir a causa do pecado e salvar o povo, Isaías 53, também é 888. Se você pega 888, que é a plenitude da bênção, 8 é um número perfeito por excelência, e você diminui, não soma, aqui o sinal é menos, e diminui o imperfeito, que é a humanidade que rejeita Deus,
você vai encontrar 222, que é o filho primogênito, que é a bênção, que é o Jesus. Então, se nós, na plenitude da bênção, somarmos a plenitude da nossa humanidade, nós podemos, ao contrário de ter a nossa humanidade 3 vezes repetida, sendo o sinal da besta, do inimigo de Deus, nós podemos chegar à plenitude da graça, da bênção, do que é perfeito, do que é eterno, que é a vida que o Senhor separou para nós. Tudo isso são os números da Bíblia que a gente encontra à nossa disposição. Hoje, às 2 horas da tarde, estaremos lá na Gávea, ah, para vermos o filme Crônicas de Nárnia. Se tudo der certo, se não tiver problemas, na disponibilidade da sala, nós vamos repetir esse filme lá na Santos Anjos, no dia 13, sexta-feira, de 14 às 17 horas. E em janeiro, dia 25, o último filme, O Manto Sagrado. Não se esqueçam, nós entramos de férias agora na turma Santos Anjos, vamos voltar no dia 1º de fevereiro, às 10 horas da manhã. Na Gávea, nós vamos voltar no dia 6 de fevereiro e na Santa Mônica, no dia 3 de fevereiro. Mas não se esqueçam, no sábado que vem, dia 23 de novembro, às 4 da tarde, temos a missa e o sarau para a nossa formatura, para o encerramento do nosso encontro nesse ano. Espero vocês lá. Oi, Edmar, que bom que você entrou. Então não estava com problema no vínculo, né? A Enamar não conseguiu entrar. Que bom que você conseguiu entrar. Deu tudo certo aí? Ouviu direitinho? O som tá bom? Pode abrir o seu microfone para falar. Aí. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? É, para mim A foi ideia de novidade, fazer mas via deu Zoom era certo. exatamente poder ouvir. Ah, Ah, legal, legal. Apesar que essa sua a aula de hoje eu já tinha assistido dos números, né? sim, 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 sim. Você era a turma, sim, mas os Santos Anjos ainda não tinha dado essa aula. Ah, Era para entendi, ele. entendi. Ah, Ah, legal. Até as 2 horas, então. se Deus quiser, fique com Deus. Que o Você Senhor nos também. abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até já.